de postura que Jesus nos mostra claramente aqui nestes dizeres, nestas orientações de como ser um ser humano que glorifica e que honra o nome de Deus e, consequentemente, claro, o nome de Jesus Cristo, por ser um discípulo. Olá, olá! Que bom estar aqui com você e que você, de certa forma, está aqui comigo em mais um vídeo da gravação aqui também do Diário de Bordo, mas com a série O Pão da Vida, impartindo o Pão da Vida. E hoje, na leitura do livro de Mateus, capítulo 5, nós estamos na terceira parte deste capítulo, uma vez que este capítulo, um pouco mais longo, eu, assim, percebi a necessidade de dividir ele para que a gente pudesse ter o maior aproveitamento possível dentro de um tempo não tão curto, mas também não tão longo, para que a graça e o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, consiga nos direcionar e nos orientar, como eu creio que tem sido nessa série. Não sei para você que está acompanhando aqui, não sei se você está chegando pela primeira vez, se está, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Miranda e sou aqui um simples servo ao seu dispor, porém colocando as experiências pessoais através desse canal, registrando como se fosse realmente um diário. E aí dentro desse diário, além, né, de compartilhar a minha jornada de vida pessoal, eu percebi uma graça e uma direção clara de Deus para nesse ano de 2025 compartilhar também a leitura da Bíblia, do começo ao fim, ou de capa a capa, porque nem todos os livros estão numa ordem exata cronológica. Então, devido a isso também, pela graça de Deus, eu percebi para que a gente começasse do Velho Testamento pelos evangelhos, escritos pelos apóstolos, discípulos de Cristo Jesus aqui na Terra. E se você não assistiu ainda, eu até quero fazer esse convite para que você possa compreender melhor tudo que está acontecendo e que já aconteceu aqui nos outros vídeos. Esse já é o sétimo vídeo que nós estamos juntos lendo as Escrituras Sagradas e também eu faço aqui alguns comentários. E se você quiser, fique à vontade, seja não só muito bem-vindo para fazer parte conosco dessa jornada, de ler toda a Escritura Sagrada, mas também de fazer os seus comentários, de fazer suas colocações aqui nos comentários. Você é livre para isso. Se quiser, fique à vontade para fazer um comentário referente a tudo que falamos aqui, mas também aquilo que você já viveu de experiência com o Espírito Santo através das Escrituras Sagradas, tá? Para aqueles que são novos aqui, eu vou deixar essa recomendação. Eu estou aqui com a minha Bíblia física e te sugiro, se você não tem uma Bíblia física, compre, adquira uma. É muito importante que você possa ter uma Bíblia física para que você possa fazer anotações, né? Em outros vídeos aqui, hoje eu estou com um horário fazendo essa gravação à noite, então se eu virar aqui não vai dar para você ver devido à luz que eu estou usando. Então, mas é justamente para você poder escrever na sua Bíblia momentos íntimos que nós temos com o Espírito Santo de Deus quando estamos meditando nas Escrituras Sagradas, tá? É claro que você pode ter um caderno de anotação à parte, mas eu, como aprendi com um dos grandes pastores que eu caminhei junto, que tem um coração e um amor muito grande por vidas e pelas pessoas, escreva, escreva. Não é pecado escrever na sua Bíblia, no seu livro, no qual consta as Escrituras Sagradas, ok? E claro, se você não tem e não pode adquirir de certa forma muito rapidamente para os próximos vídeos, né? Usa o aplicativo do celular. Então, se você está me ouvindo e assistindo ou somente ouvindo pelo celular, pegue o computador, né, o seu notebook, igual aqui eu estou com o meu aqui, mas não vou usá-lo, para que você possa consultar uma Bíblia online. Ou faça o inverso, você assiste ou ouve pelo seu notebook, pelo seu computador, e pelo celular você usa o aplicativo do celular para baixar uma Bíblia online. E que você possa usar também, claro, depois de baixar a versão offline, quando você não tiver internet, passeando, viajando, e desfrutar de uma leitura, meditando na palavra durante esse período da viagem. Eu faço muito isso, aproveito muito todos os tempos possível, da melhor forma, ok? Até porque, como eu bem digo, mas eu aprendi isso, né? Que a moeda mais valiosa que nós temos como homens e seres humanos é o tempo, porque todos nós temos de igual maneira 24 horas por dia. Bom, eu estou num ambiente totalmente diferente aqui, provavelmente comparado aos outros vídeos, né? Inclusive, eu fiz essa gravação dessa parte, né? O terceiro vídeo do capítulo 5 de Mateus, em uma montanha, num lugar maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo editar. Eu estou com algumas, vamos dizer, alguns desafios nos últimos dias. Estou fazendo uma passagem aqui pela minha terra natal, de certa forma, meu estado natal, nas Minas Gerais. Eu que sou mineiro, porém estou numa cidade chamada Ouro Branco, tá? Então, eu fiz a gravação numa linda vista que temos aqui no caminho, né, no percurso de BH para Ouro Branco. Eu passei, tem uma cidade chamada Moeda, e lá você tem uma vista assim maravilhosa. Eu também, aqui onde eu estou hospedado nesses dias e por algum tempo até que Deus direcione, aqui nessa cidade de Ouro Branco, eu estou numa região que é considerada zona rural, e aqui é montanha também, então tem uma vista linda aqui durante o dia. Vou ver se em outros momentos eu consiga fazer uma gravação durante o dia, aproveitar o som da natureza para vocês contemplar como é maravilhoso isso, tá? E é maravilhoso desfrutar a presença e a glória de Deus em meio à natureza, tá bom? Então é isso. Vamos lá então, sem mais delongas, para a leitura deste que é o terceiro vídeo.
do capítulo 5 de Mateus. Nós paramos no capítulo 1, foi lido do versículo 1, se eu não me falha a memória, até o versículo 20. No vídeo 2, nós lemos do de 21 até o versículo 26. E agora eu vou ler do 27 em diante para completar aí o capítulo 5 do livro de Mateus, ok? Mas antes, quero orar com você, quero orar para que o Espírito Santo dirija esse momento que nós vamos ter juntos com a meditação e a leitura da palavra de Deus, ok? Pai eterno, celestial, querido Deus, a ti toda honra e toda glória através do teu Filho Jesus, o nome que há sobre todo nome, o Rei dos Reis, e aquele que pagou o preço na cruz do Calvário pela nossa salvação e para o nosso acesso a ti, Pai. Nós damos graça, nós glorificamos o nome de Jesus Cristo e pedimos, invocamos através do teu santo nome, Jesus, que o teu Espírito Santo gere em nós o desejo e a sede de discernir e entender a tua palavra, as tuas escrituras e o que o Senhor quer nos falar, quer nos direcionar, Pai Celestial, para este tempo com as suas escrituras, com aquilo que eu creio e acredito e que recebi de ti, que é uma carta de amor às suas escrituras sagradas para um filho, de pai para filho, e que nós possamos então discernir no teu Espírito Santo o que o Senhor está querendo nos dizer com essa carta de amor, para nos direcionar, nos orientar e nos exortar em amor para a honra e glória do teu nome, Jesus Cristo. Então, fique à vontade em nosso meio, direcione também os meus irmãos e irmãs que terão acesso a esse material, conforme a tua vontade, a tua porção e a tua medida sobre cada vida, Pai. Que a tua vontade seja feita, acima de tudo, em nós e através de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá, então, sem mais delongas, eu vou ler aqui, seguindo, volto a dizer, se você está chegando aqui nesse momento, exatamente, de repente você passou aí um pouco, né, o vídeo, e se você não assistiu os outros vídeos, eu convido você, nós já lemos do capítulo 1 até o capítulo 5, eu estou aqui na gravação do terceiro vídeo do capítulo 5 do livro de Mateus, tá? E eu vou dar sequência do versículo 27 em diante, onde Jesus, só fazendo aqui uma pequena introdução, Jesus, esse é como se diz, é o capítulo que Mateus, o discípulo de Jesus, escreve a respeito do Sermão do Monte, onde Jesus foi lá fazer uma pregação pública para uma grande quantidade de pessoas, tá? Onde ele reuniu ali talvez centenas ou até milhares de pessoas de várias cidades ao redor de Jerusalém, ok? E aí, logo depois dessa pregação, dessa ministração que ele fez referente às escrituras sagradas, porque naquele tempo se considerava as escrituras, porque eram diversos livros, pergaminhos separados. Hoje, enfim, após o nascimento de Jesus, alguns anos depois, se eu não me falha a memória, pelos estudos que já fiz, alguns séculos depois, né, a Bíblia foi organizada, tá, em um só livro, porém contendo dentro da própria Bíblia 64 livros, se eu não me falha a memória. Depois, quem quiser, se eu tiver errado, pode corrigir aí, fica à vontade. Eu também vou, claro, pesquisar e relembrar isso através de uma pesquisa simples que podemos fazer hoje, ok? Então, eu vou ler aqui o que Jesus estava falando depois que ele retornou do monte. Eu creio que ele estava em um relacionamento, eu costumo dizer muito isso, né, que o relacionamento não se dá somente por parte afetiva e também conjugal, se dá para o lado onde você se relaciona com alguém, com qualquer que seja o objetivo. Você conversar, você se envolver para o trabalho, para uma viagem, para um relacionamento conjugal, ou um relacionamento interpessoal com parentela e amigos e conhecidos, isso é um relacionamento, ok? Então Jesus estava, provavelmente aqui a gente não sabe quantos dias, ou se no mesmo dia, ou quantas horas depois, ele estava dialogando com um grupo de pessoas, já menor, sobre como ter um caráter formado em Deus, que hoje nós sabemos que esse caráter é formado através do Espírito Santo e do próprio Cristo Jesus, que está em nosso meio através do Espírito Santo que ele nos enviou, ok? Então, eu vou dar sequência aqui à leitura. No capítulo 5 de Mateus, versículo 27, vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, algumas versões vão dizer qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, ou seja, somente olhar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te for por motivo de escândalo, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que te perca um de seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 31. Também foi dito: qualquer que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, algumas versões adultério, traição, faz que ela cometa adultério. E o que se casar com a divorciada, comete também adultério. Versículo 33. Outros, sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto.
Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Qualquer que te bater em sua face direita, lhe ofereça também a outra. E o que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E a qualquer que te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Dá a quem te pedir, e não te desvieis daquele que quiser emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai, que estás no céu, que faz que o seu sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Não fazem também assim os publicanos? 48. E último versículo. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Aleluia. Oh, palavra poderosa e, de certa forma, muito, 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 muito alinhadora. Ela é muito fina, muito tênue. É essa direção de postura que Jesus nos mostra claramente aqui nestes dizeres, nestas orientações de como ser um ser humano que glorifica e que honra o nome de Deus. E, consequentemente, claro, o nome de Jesus Cristo, por ser um discípulo. Porque se a gente atentar aqui em cada detalhe, em cada parte, porque não sei se você está reparando aí, acompanhando em leitura, o capítulo 5 de Mateus é um capítulo muito grande, como eu falei aqui e li, né, o último versículo 48, ou seja, 48 versículos. E dentro desses 48 versículos, que inicia lá no Sermão do Monte, e depois de Jesus voltando do Sermão do Monte, como eu disse, podendo ser horas, dia ou dias, porque naquela época, não sei se você já parou para pensar, o meio de locomoção era os pés, eram as pernas, somente. Alguns tinham o privilégio de cavalos, mas eram pessoas com muito poder aquisitivo. Não que Jesus não pudesse ter, não que Jesus não tinha poder aquisitivo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas sim que ele optava e preferia fazer os seus percursos a pé, até porque isso gerava momentos mais profundos de relacionamento, como eu disse aqui no início do vídeo, porque nada melhor e nada maior do que se relacionar com as pessoas através da comunicação, da conversação, do ouvir e do falar, mas sabendo o momento de ouvir separado do de falar. Então, quando eu estou ouvindo, eu não falo, eu apenas ouço, deixo com que as pessoas falem. E quando eu falo, geralmente eu busco um espaço para falar quando aqueles que querem me ouvir. Porque não adianta nada também você querer falar para quem não está disposto a ouvir. E nós vamos falar disso de uma certa forma. Eu vou ter oportunidade de fazer esse comentário em momentos que Jesus propriamente está dizendo algo que está gravado e escrito nas Escrituras Sagradas. Tá? Então, mas o que eu quero dizer e por que eu disse isso aqui, né? Dando uma redundância agora aqui, é que tem vários trechos aqui. A sua Bíblia, não sei se você está acompanhando, como eu disse, repetindo, inclusive, ela tem vários subtítulos dentro de cada capítulo, né? Então, nesses versículos que eu acabei de ler, do 27 até o 48, tem o ensinamento de Jesus sobre o adultério, sobre o divórcio e casar de novo, Jesus falando sobre o significado das palavras, a vingança, a lei do amor. E vindo do primeiro tema, subtema aqui do capítulo 5 que eu li, no 27 em diante, Jesus falando sobre o adultério. Então, como nós que são os cristãos, aqueles que querem encontrar a plenitude, que só é possível, a plenitude, a abundância, a vida, um gozo de contentamento, porque felicidade momentânea, ou seja, alegria, é totalmente diferente do que a felicidade plena e abundante, que é contínua e incessante. Mesmo que a vida não vai ser um mar de rosas, não vai ser perfeita no sentido de que nada vai lhe faltar, entre aspas, mas que seja uma dificuldade, em vez de ser uma falta. Às vezes, dependendo do cenário onde Deus escreveu no livro da vida a respeito de cada um de nós, inclusive de você, como filho, ele anseia para que você assuma esse papel de filho amado, de filho ruios, como a palavra no grego vai dizer, que é o filho maduro, né? Então, ele quer que a gente viva conforme realmente seja para não só glorificar o nome de Jesus, mas em pleno contentamento, como seja na dificuldade ou seja na abastância. E aí eu estou dizendo aqui correlacionado à economia, a financeiro, ou à saúde, ou a relacionamentos conjugais ou parentais. Ou seja, a vida oferece uma série
de fatores e de desafios, seja ele positivo ou negativo. Mas Jesus está dizendo aqui, nessas orientações no capítulo 5, logo após o Sermão do Monte, ele fala que lá no Sermão do Monte, o que precisamos para ser uma pessoa, ou um cristão, ou um discípulo de Jesus, ou um filho de Deus, pertencer à família de Deus, mas o que precisamos para ser? Que ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados, e aí ele vai. Agora aqui ele já está falando não só daquilo que nós devemos buscar como bem-aventurados, mas também o que devemos exercer. Olha só o que Jesus está dizendo. Então, sobre o adultério, ele está falando, seja para o homem, claro, porque aqui ele está dando um exemplo, né, analógico, vamos dizer assim, ou hipotético, ou uma metáfora, né, vamos dizer assim, uma separação muito pequena entre um e outros, né, eu não vou entrar em detalhes para não alongar o vídeo, mas entre qualquer uma dessas, vamos dizer, sinônimos que você queira usar, ele vai falar para parecer que o homem específico para a mulher, mas pode ser da mulher para o homem. Porque uma coisa que quando nós pensamos como filhos ou como criação de Deus, perceba que a palavra no português, no nosso caso aqui, do Brasil e de outras línguas portuguesas, de outros países que usam a língua portuguesa, não há gênero. A criação, ou o homem como referência vindo do Criador, é no sentido, sem ideologia de gênero. Eu estou falando como criação. Então, eles podem sim fazer uma analogia ou uma metáfora aqui especificando como ele fez da mulher, mas eu estou trazendo para aqui com um comentário para você pensar, inclusive se você é mulher, porque se eu olho para uma mulher com uma intenção de cobiça, eu já cometi pecado. Eu não preciso diferente do que, ou diferente não, da forma como era apenas no Velho Testamento, que nós vamos chegar lá um dia, lá está dizendo que aquele que coabitar com a mulher, ou seja, que deitar, que ter um relacionamento sexual, comete traição. E aquele que cometesse traição, ele tinha uma pena muito severa, que era apedrejamento, morte. Aqui Jesus está dando vamos dizer assim, um upgrade, uma elevação no português, melhor dizendo, né? Ele está elevando fortemente o nível, porque ele não está dizendo apenas quando você deita com a mulher, o homem, ou a mulher deita com outro homem, a não ser o seu esposo, e o homem, a não ser a sua esposa, comete adultério quando ele deita com outra, ou ela deita com outro homem. Ele está dizendo no olhar, no pensamento. Se eu olho para uma mulher e desejo, cobiço, eu cometi pecado. E aí, em seguida, ele está falando o que é melhor você fazer para evitar isso. Porque nós, humanamente falando, é impossível não cometermos pecados. Somos hereditários, somos, por geração, né, por descendência da linhagem de Adão. E Adão escolheu o caminho do pecado. E, consequentemente, a escolha de Adão e Eva trouxe para toda a sua descendência a nascer pecadores. Então, todos os homens, todas as mulheres, e agora eu estou sendo, né, redundante na questão para ficar claro, todos nascemos pecadores. E não vamos ser perfeitos, a não ser, como foi dito lá no último, e aí eu vou chegar nesse comentário, como vamos atingir essa perfeição de filho maduro? Através do Espírito Santo. Porque no momento que eu perceber, através do Espírito Santo que me convence, porque o pecado, quem convence é o Espírito Santo, não somos nós homens. Eu, Lucas, aqui, mesmo fazendo o que estou fazendo, por uma graça e creio, um impelido do Espírito Santo, não vou te convencer do seu pecado. Eu apenas estou instruindo e direcionando o caminho para Cristo Jesus. E o Espírito Santo que habita em mim e em vós, em todos os homens, criação de Deus, ele soprou o seu Espírito. E ali sim, o Espírito Santo vai te convencer daquilo que honra e desonra. E o que desonra é pecado. Tudo que é pecado, o Espírito Santo vai te convencer e você vai gerar um arrependimento. E assim, consequentemente, pedir perdão. Então, toda vez que nós pedimos perdão e reconhecemos o nosso pecado, as nossas mazelas e as nossas falhas, Jesus pagou um preço naquela cruz para justamente nos perdoar e nos gerar acesso ao Pai e à salvação eterna. Mas ele está ensinando o que devemos fazer. Só que de uma forma, vamos dizer, uma hipérbole, que é quando você aumenta algo, né? Uma hipérbole é quando você aumenta no sentido igual. Nós temos muito essa expressão, né? Quando você faz alguma coisa, igual agora eu estou fazendo um período de trabalho muito manual, físico, né? Então tem dia que eu chego cansado. E isso aí a gente chega e fala, nossa, eu estou morto, ou eu estou morrendo de tão cansado. Isso é uma hipérbole. Porque eu não estou morto. Eu estou vivo, estou respirando, inclusive falando, né? Eu estou morrendo de cansado. Não, isso é uma hipérbole, tá bom? Então, aqui Jesus usou do conhecimento que ele tinha total, que é o dom da palavra, mesmo naquela época que não se havia tantos estudos assim como hoje nós temos, né? Eu mesmo sou um cara iletrado e pela graça de Deus tenho aprendido tudo isso que nós temos dialogado, inclusive aqui no sentido da comunicação. Porque se tem alguma coisa que eu tenho ainda, e confesso, dificuldade é o português, mas como o Espírito Santo é lindo e maravilhoso, e ele, às vezes eu erro e nesse mesmo instante o Espírito Santo, opa, será que é isso mesmo que você queria falar? E aí, com todo amor e carinho, porque ele não me cobra, ele não me bate, ele não me maltrata, ele com uma simples pergunta no meu íntimo, no meu subconsciente, e no meu consciente ele consegue me mostrar, com amor e ternura, que eu falei algo que não devia falar, ou falei algo que eu queria falar de uma forma diferente, e que eu devo me corrigir. Então, é maravilhoso isso, né? Então, ele está usando essa hipérbole ali, quando ele fala sobre a mão e os olhos, arranca. Quando você perceber que algo no seu corpo, que algo na sua mente, que algo no seu olhar está te levando, te conduzindo ao pecado continuamente e que você não está se sentindo arrependido, ele está mostrando o que é melhor você fazer. Só que isso aqui não é para você fazer um ato físico, arrancar a mão.
Arrancar os olhos. Ele está falando isso no espírito, no quesito espiritual, no sobrenatural. Porque é melhor que a gente deixe de ter um prazer com uma mão. É melhor que a gente deixe de ter um prazer com os olhos. Então, eu, Lucas, vou dizer da minha experiência pessoal. E como isso é difícil, aqueles que me conhecem em intimidade sabem disso. O quanto eu confesso. Porque eu sou um homem que veio de muitas mazelas. De muita promiscuidade. Que viveu numa lama por muitos anos, décadas. E é difícil passar pelo processo, ou melhor dizendo, como eu aprendi nos últimos anos, pelo processamento, que é a moagem, ser moído na restauração. Porque ser salvo é uma coisa, ser santificado é outra coisa, e ser glorificado o nosso corpo é outra coisa. São situações distintas, de formas diferentes. E eu ainda estou no processamento de ser santificado. Então, quando eu percebo, num olhar de longe, que vem uma mulher que tem uma beleza escultural no seu corpo, ou algo que possa me atrair, e eu sei de longe porque eu sou homem. Se eu sou homem, eu conheço partes. Se a mulher é a mesma coisa. Se ela vê algo de longe que agrada a ela, ela tem uma escolha. Você tem uma escolha, eu tenho uma escolha. Que é olhar e desejar, e deixar isso entrar para o meu coração e para minha mente, para o meu subconsciente, e virar uma promiscuidade e um pecado, com certeza. Ou não, eu escolho não olhar. E é o que eu aprendi com o Espírito Santo e a sua ternura. No processamento de restauração. De ser ressignificado de tudo aquilo que eu vivi e não deveria ter vivido. E que gerou marcas no meu corpo, porque eu sou carne. Eu estou vivendo um tempo de carne. Então, ele está fazendo essa hipérbole conjunto com uma analogia hipotética de você espiritualmente tomar a decisão de caminhar pelo Espírito, assim como Jesus foi modelo e é modelo até os dias de hoje. Em seguida ele vai dizer sobre o divórcio, porque Moisés concedeu através do Velho Testamento para aquele povo, para aquele tempo, para aquela cultura, inclusive Jesus vai falar disso depois, com mais clareza, que pudesse dar à mulher o divórcio quando ela fosse, vamos dizer, repudiada, o marido não quisesse, olha só a loucura, né? Mas Moisés fez isso por uma coisa que ele não deveria ter feito, porque Jesus vai complementar, mas nós vamos deixar para frente, né? Eu só quero dar ênfase aqui nos comentários no que nós lemos juntos, tá? Então ele vai dizer além também, ele eleva o nível, porque se você antigamente podia ter isso até Jesus vir nascer como homem, ser encarnado, o Filho de Deus vir a essa terra, nascer como homem, mostrar o caminho para viver pelo Espírito, conforme a vontade do Pai, ele diz que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, ou seja, por causa do adultério, este homem, e vice-versa, essa mulher, se não descobre o seu marido adulterando ou com outra mulher, ou esse homem não descobre a sua mulher adulterando com outro homem, ele não deve fazer essa escolha do divórcio. E mesmo assim, nós vamos ver isso em outros momentos, novamente, como eu já disse aqui, com Jesus, com a vinda dele, sabemos que é possível ser ressignificado. Eu sou testemunha viva, porque de certa forma eu sei que não mereço, mas é pela graça, é pelo amor que nós somos salvos. Mas, mesmo sendo pela graça, nós como discípulos de Cristo Jesus, devemos nos comportar de uma forma muito diferente do que quando nós estávamos somente no mundo, vivendo pelo mundo, sem ser pelo Espírito, e para a glória de Jesus, e para a vontade do Pai ser feita, e para sermos um dia glorificados no nosso corpo. Então, ele está dizendo isso, que nós temos uma escolha, que é perdoar. O perdão, ele sara, ele renova, ele transforma. Ele faz com que o impossível se torne possível. Então, nós devemos pensar nisso. E aí, ele vai dizer também a consequência gravíssima que pode ocorrer em uma família em que, se você decide pelo lado do divórcio, o que pode ocorrer é uma traição quando essa pessoa ainda está viva. Não só pelo divórcio, mas também nós vamos ver mais à frente, aqui ele não está dando essa ênfase, mas em outros versículos de outros capítulos, Jesus vai dizer sobre a viuvez, né? Então, caso as escrituras vão nos ensinar sobre isso, né? Quando se pode ter um novo casamento, né? Então, seja um divórcio por adultério ou através também da viuvez. E ele está dizendo isso, que quem se casa com o seu cônjuge ainda vivo, ele comete adultério, a não ser por essa exceção. Mas, seguindo, logo em frente, ele vai dizer sobre algo também muito importante que nos dias de hoje cada vez mais se torna difícil. As pessoas, a sociedade, o mundo está contaminando tanto as nossas vidas de uma forma tão promíscua, de uma forma tão... Não consigo adjetivos e sinônimos para dizer, mas eu sei o quanto isso é grave, porque eu já vivi assim. Eu já fui um homem de palavras torpes, eu já fui um homem de palavras de baixo escalão, eu já fui um homem de não ter palavra, de dizer uma coisa e fazer outra, de prometer algo e não cumprir. E aqui ele está dizendo, claramente. Então nós que somos cristãos, nós que confessamos Jesus, devemos viver isso aqui. O sim é sim e o não é não. E não existe juramento. O juramento não é possível, não é cabível na vida de um cristão. Está muito claro. Mas o que acontece? Nós nos deixamos nos levar pelas formas de vida da sociedade comum, do sistema deste mundo. E acabamos nos esquecendo que Deus deixou escrito um manual para o homem, um manual para os seus filhos. Como eu disse anteriormente, uma carta de amor para os filhos que o amam e para ele que ama a todos e deseja que todos se tornem pertencentes à sua família, como filhos que agradam o Pai. E depois ele vai dizer sobre as vinganças. Porque
se tem algo que nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso coração, a nossa humanidade caída, principalmente, como eu já disse, referente às escolhas de Adão e Eva, a escolha de Adão e Eva, como eu disse anteriormente, a escolha de Adão e Eva, nós já nascemos pecadores. E o desejo da vingança, ele pode ser algo muito comum nas nossas vidas, se nós não estivermos firmes em Cristo Jesus e em seguir os seus passos através do que as Escrituras nos ensinam, principalmente se nós não tivermos a intimidade devida de meditar como a palavra necessita, para que nós possamos ser ressignificados. Porque quando eu não sou ressignificado, eu não vou conseguir ser transformado. Porque Jesus e o Espírito Santo têm poder, mas ele espera que nós adentramos nesse lugar de intimidade com as suas escrituras, com os seus mandamentos, com os seus preceitos e os seus princípios e os seus valores. E aí sim, nós vamos conseguir exercer cada uma dessas virtudes que Jesus está nos dizendo, cada uma dessas virtudes que Jesus está nos dizendo no livro do capítulo 5 de Mateus. E aqui ele é muito claro, porque se tivermos alguma desavença, algum atrito, seja ele qual for, primeiro, pare e pense. Por que foi causado esse dissabor, essa briga, seja ela verbal e pior se for física? Quando eu estava no período de uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, isso se sucedeu muitos anos depois que eu proclamei, declarei e confessei a minha fé em Jesus Cristo. E provavelmente na faixa aí de uns 3 anos depois, ou 4 anos, eu já tinha sido batizado nas águas, eu já estava congregando com os irmãos em Cristo Jesus, entendendo esses princípios e propósitos. No início, claro, eu era um bebê, mas ainda assim eu não havia decidido ter essa intimidade profunda com o Espírito Santo através das Escrituras. E quando isso se iniciou, o Espírito Santo, ele, de uma forma muito amorosa, como ele sempre é, cavalheiro, ele começou a me ministrar no trabalho. Eu estava trabalhando, na época eu dirigia, e essa aqui é uma das experiências que eu sempre guardo firmemente no meu coração. Porque eu dirigia em Belo Horizonte, uma capital, né, com muito fluxo, trânsito muito complicado, mesmo naquele ano, que era por volta de 2014, 2015, trabalhando em transporte público, o quão difícil é você enfrentar congestionamentos todos os dias, brigas, enfim, e a gente exercer o caráter de Cristo em nós. Porque esse caráter, humanamente, como eu disse, é impossível sem ele, o Espírito Santo nos conduzindo, nos transformando, nos ressignificando. Isso é necessário. Óbvio, mas o conhecer da sua palavra, das suas escrituras, é fundamental também. Porque, como eu disse, ele tem poder para fazer, mas ele espera que nós adentremos a esse lugar de intimidade, de conhecimento. Por isso que diz a palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vamos chegar lá também. E aí eu tive essa experiência compartilhando com vocês, que um certo dia eu estava no trânsito, provavelmente aconteceu alguma coisa, eu não me lembro detalhe do que aconteceu, mas eu percebi que alguém me fechou. E naquele momento me deu aquele sentimento, porque por grande parte, até aquele tempo, hoje eu tenho 43 anos, né? Mas até aquele tempo eu estava meus 30 e poucos anos, né? Então, a minha metade da vida, vamos dizer assim, eu tinha sido um motorista mundano, de certa forma. Eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha conhecimento da graça do Espírito Santo. Eu só ouvia falar de Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Eu conhecia a palavra, mas eu não conhecia o autor. São coisas distintas. Uma coisa é você conhecer um livro, saber quem é o autor. Outra coisa é você ler o livro e conhecer o autor pessoalmente. São coisas totalmente muito distantes e muito mais profundas. E aí, o Espírito Santo, naquele momento que eu fiquei irado, eu queria provavelmente falar um palavrão, ou eu queria devolver a fechada no trânsito, ele me fez uma pergunta, com amor, com ternura. E ele me perguntou: você já parou para pensar se essa pessoa que está te fechando, ela não está devolvendo o que você fez com ela primeiro? Foi a primeira pergunta. E aquela hora eu fiquei em estado meio que de choque, porque quando o Espírito Santo fala com você, toca você no íntimo, constrange você, porque ele não impõe o seu amor, ele não impõe o seu, vamos dizer, a sua exortação. Ele traz com amor, com ternura, com cavalheirismo, perguntas simples que nos constrangem, amor. E ali eu falei: uau, por que eu não pensei nisso antes, Espírito Santo? Porque eu nunca pensei assim. Porque grande parte das vezes, o que aquela pessoa está cometendo conosco naquele momento, seja qualquer tipo de agressão. Aqui ele está falando de um tapa, mas pode ser uma agressão verbal, uma agressão psicológica, pode ser uma fechada no trânsito, como eu falei, pode ser uma briga no trabalho, no futebol, enfim. Vários exemplos e hipóteses podem acontecer. Talvez essa primeira questão esteja sendo que essa pessoa está te devolvendo, mas você não percebeu, porque uma coisa que é certa e que eu creio, não só pela palavra, mas eu aprendi na prática, que nós não lembramos, é que quando nós agredimos, primeiro, nós esquecemos. Mas quando nós somos agredidos, ou seja, alguém nos agride primeiro, você é o agredido, você é o ofendido, pode passar anos, que se você não estiver em Cristo Jesus, você não se esquece, porque você carrega aquilo ali. Então a devolução é meio que uma natureza humana caída, uma mentalidade caída, assim podemos dizer. Então, a primeira pergunta que o Espírito Santo fez para mim foi: será que não foi você que fechou primeiro? Segunda hipótese:
Você não sabe. Você já parou para pensar como está essa pessoa que está naquele carro? De repente ele saiu de casa, ou ela saiu de casa, eu não sabia quem era, se era ele ou ela, né, dirigindo, motorista, homem ou mulher. De repente ele brigou com seu esposo, com sua esposa, o seu filho está doente, a sua mãe, o seu pai, enfim. Ele pode estar passando por um agravamento emocional que esteja deixando ele dessa forma, agressivo. A gente não sabe. É importante com isso que o Espírito Santo me ensinou, se colocar no lugar do outro. E em terceiro e último, claro, sem dúvida nenhuma, é justamente isso, ter compaixão. Porque de repente, quem sabe essa pessoa está socorrendo alguém. Ou ele está a caminho de alguém que está sendo socorrido no hospital que ele conhece. Ali no trânsito, eu estou falando, mas pode ser em outras hipóteses e exemplos que você pode estar pensando aí agora. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo: se alguém te der um tapa em uma face, dê o outro lado para que ela bata também. Ou seja, não reaja. Não seja uma pessoa reativa, que só reage com as suas emoções tempestivas daquele momento. Se tem uma coisa que Jesus me ensina e que as escrituras mostram isso claramente, é que Jesus não era um homem de reação, ele era um homem de ação. E nós vamos ver isso em outros momentos de leitura juntos. Que para encerrar aqui, já está ficando longo esse vídeo, ele vai falar do amor. Olha que lindo, maravilhoso é Jesus Cristo e a sua vida. Primeiro ele dá uma série de passos, etapas, como devemos nos comportar. E por último, nada melhor do que ele falar do amor. Porque, como diz propriamente Paulo em suas cartas, ele aperfeiçoa, não. Ele dá uma clareza do que Jesus ensina. Ele absorve isso com uma graça tamanha, uma sabedoria tão grande recebida pelo Espírito Santo, que ele fala: se de tudo que fizeres sem amor, nada tem valor. Nada tem valor. É claro que aqui eu estou parafraseando o que está escrito e nós vamos ter esse momento juntos, de Paulo também em suas cartas, que está marcado e registrado nas Escrituras Sagradas. Então o amor é fundamental em tudo. E aí ele está dizendo sobre que o Velho Testamento diz que para a gente somente amar o próximo e odiar os nossos inimigos. Ele faz ao contrário. Ele diz para que amar os nossos inimigos e bem dizer, ou seja, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Dizer o bem daqueles que falam mal de nós. De entregar, como ele fez anteriormente, vamos dizer, porque aqui também eu creio que está muito atrelado ao amor. Se alguém, né, te pede algo, você dá 2 vezes mais. Porque o amor é isso. Você não mede esforço. Você não calcula se vai ganhar ou perder. Muito pelo contrário. A graça de Deus, a matemática de Deus, como um dos grandes homens de Deus que me pastoreou por um período e eu continuo admirando a sua vida em Cristo Jesus, o seu testemunho. Ele diz que não adianta a gente querer somente fazer o bem para aqueles que nos fazem o bem. A gente tem que também fazer o bem, como aqui está dizendo, para aqueles que nos fazem mal, porque o mal não pode ser devolvido com mal. Nós devemos dar ou devolver, vamos dizer assim, com bem, porque isso é testemunho de Jesus. Isso é testemunho de um caráter de um filho maduro em Cristo Jesus, em Deus. Por isso que ele está dizendo que se alguém te persegue, você deve receber como, vamos dizer, uma dádiva de Deus, para que você seja aperfeiçoado naquilo que o Espírito Santo e a vontade de Deus quer em ti, que é matar a sua vontade, matar a nossa carne, matar os nossos desejos. E aí ele vai dizer, para que sejais filhos do vosso Pai. Porque se tem uma coisa que Deus é onisciente, onipotente. Deus não é como nós humanos somos. Apesar de nós sermos a sua semelhança, ou melhor, primeiro, a sua imagem, posteriormente a sua semelhança, que é uma escolha que a gente deve percorrer pelo Espírito, que aí há uma separação no sentido de o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. O primeiro Adão é o que nasceu, o que foi criado através do pó da terra no jardim, e o segundo Adão é o Filho de Deus encarnado, que veio e nasceu da Virgem Maria, e Jesus de Nazaré, assim se chamou. Então ele está dizendo que para que nós sejamos filhos do nosso Pai, devemos cumprir isso, porque ele é justo. E se ele é justo, ele não impede que o sol nasça para aqueles que são injustos, para aqueles que nos dias de hoje dizemos de uma forma às vezes pejorativa, mas não é assim. O ímpio não quer dizer que é uma pessoa somente que não crê em Deus. É aquele que comete impiedade. E nós vamos falar sobre isso também em outras passagens com contextos mais reais dentro disso. Mas o sol nasce para todos. A chuva também vem para todos. Seja para aqueles que estão temendo a Deus ou aqueles que não estão temendo a Deus. E nós devemos amar estes, assim como amamos a nós mesmos. Por isso, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus já nos disse isso em outros dias aqui, em outros vídeos, nós já falamos sobre isso. Né? E ainda ele dá o complemento final, né? que adianta saudar somente os nossos irmãos. Ele faz uma pergunta, que fazeis mais que os outros. Nada de diferente. Aqui ele está fazendo uma comparação e um paralelo entre os publicanos, que naquela época, daquela sociedade, daquela cultura, daquele povo, eles eram odiados pelos seus próprios, porque grande parte dos publicanos, eles eram judeus que decidiam servir a Roma, que era a sua, vamos dizer assim, como que eu posso colocar isso numa palavra adequada? O seu algoz, né? Roma tinha dominado Jerusalém, tinha dominado os judeus, e eles tinham que pagar tributos
ao imperador, ao Império Romano. E eram tributos muito provavelmente pesados comparado à sociedade àquela sociedade e àquela realidade financeira daquelas pessoas. E os publicanos, grande parte deles, vinham do próprio povo judeu que enxergavam uma alternativa, uma forma de ter uma condição de vida melhor. Então eles trabalhavam para Roma. E esses judeus tratavam eles muito mal, os seus próprios contemporâneos, né? Os seus próprios conterrâneos odiavam eles. Então Jesus está fazendo vamos dizer, essa analogia. O que você difere destes? Porque ele está falando com aquelas pessoas naquela época. Se você não faz o bem para o seu inimigo, você não é nada diferente do publicano que está ali, dentro daquele lugar, ou no meio dos romanos, cobrando imposto de você. E ele está falando sobre isso. Então, e aí, por fim, ele faz isso que eu comentei aqui, já, que pelo nosso caráter humano, somente, como nascidos nessa carne, neste tempo, como herança de Adão e Eva, nós não vamos conseguir. Mas aqui ele está falando como o Pai. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. E aí, como vamos ser isso, Lucas? Como vamos ser perfeitos se você já disse que nós sempre vamos pecar? Provavelmente isso vai acontecer. Você vai se arrepender de um pecado e provavelmente vai cometer esse mesmo pecado, só que de uma maneira cada vez mais gradativa e menor acidez, até um tempo que seja necessário, onde o Espírito Santo consiga te transformar de dentro para fora, que você não deseje mais esse pecado, essa condução, esse estilo de vida. Então ele está falando para que sejamos perfeitos, como o Pai é, que estás nos céus, é através da escolha do Espírito, de seguirmos o modelo original que Adão e Eva não quiseram permanecer, mas o segundo Adão veio. Jesus, um menino, nasceu, e ele nos deu esse caminho de vivermos pelo Espírito, pela transformação e pela metanoia que está na nossa mente, na nossa forma de viver, de racionalizar o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E sempre, mesmo que essas pessoas que ainda não confessaram Jesus, se você ainda não confessou Jesus, o Espírito Santo de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque foi Deus que soprou o Espírito sobre o pó da terra. E você já percebeu que quando você faz algo de ruim, de mal, de pecado, o quanto isso gera de você uma angústia. Então ele está falando sobre isso. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito que está nos céus. É pela escolha de andar pelo Espírito, como Jesus em sua maestria, porque o único perfeito em carne, em vida, neste tempo, que é um processamento que estamos vivenciando para a eternidade, o gozo da eternidade, somente ele foi possível ser perfeito, tanto que ele foi o sacrifício perfeito de Deus por amor a nós, por amor de nós, para que nós possamos ter a salvação. Então, meus irmãos, não deixe para amanhã o que você pode e deve começar a fazer hoje. Viva de verdade com Cristo Jesus e por Cristo Jesus, e seguindo os seus preceitos, os seus princípios, as escrituras, os seus mandamentos e o seu evangelho, que é as boas novas. Siga Jesus. Siga o caminho que o Espírito Santo que está dentro de vós quer te conduzir, quer te transformar, para que viveis aqui neste tempo, desde já, o início da eternidade, no gozo eterno com o Pai. Porque se possamos experimentar o Pai desde agora, porque vamos deixar para depois, para o último momento. Faça isso agora, desde já. Exerça o seu caráter, não só humano, mas principalmente o que está em Cristo Jesus e através do Espírito Santo. E é isso que eu quero deixar para você nesse vídeo, nessa gravação de hoje, ou nesse áudio que você estiver ouvindo, a meditação sobre, ou os comentários sobre a leitura do final do capítulo 5 do livro de Mateus. E eu espero que esteja realmente fazendo sentido para você estar aqui, e fique à vontade. Se quiser, deixe nos comentários o que você viu aqui, o que você ouviu aqui das escrituras que realmente tem feito diferença na sua vida, ou que você já teve experiência, ou que ainda você quer ter experiência com a transformação do que a palavra e o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Em nome de Jesus, que isso ocorra e aconteça na sua vida da maneira mais linda possível. Eu te agradeço por você estar aqui, que o Espírito Santo de Deus continue te conduzindo, te direcionando, e que Deus continue abençoando poderosamente e ricamente cada um dos seus passos e onde quer que você esteja, em nome de Jesus. E até um próximo vídeo e até um próximo momento juntos. Meu muito obrigado, um grande beijo no seu coração e nos vemos.